A inspiração divina da Bíblia. A Bíblia é fruto da imaginação de homens, do conhecimento humano? Quem inspirou as Sagradas Escrituras? Fique conosco até o final deste vídeo e nós vamos estar falando sobre a inspiração divina da Bíblia Sagrada. A graça e a paz, eu sou o professor Anderson Velasque e este é o seu canal Sentinelas da Teologia. Olá, graça e paz, bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal Sentinelas da Teologia. E no vídeo de hoje estaremos trabalhando a lição de número 2, que fala sobre a inspiração da Palavra de Deus. E fique conosco até o final deste vídeo, porque no final nós vamos tentar trazer uma reflexão bíblica que vai acrescentar e vai, com certeza, enriquecer a sua ministração na sua turma, na sua classe da escola bíblica. E aproveite e já se inscreva no canal, deixe aquele like missionário e comente qual a sua cidade, qual o seu nome, aonde você congrega, e nós vamos ficar muito felizes com o seu comentário. Professor Daniel, hoje nós estamos na lição de número 2, né, professor Daniel? Do primeiro trimestre de 2022. E o tema de hoje, a revista está maravilhosa, onde nós estamos falando sobre a supremacia das Escrituras, que a Escritura está acima de toda ela, a nossa regra de fé, de conduta, de conhecimento. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a inspiração divina. Divina, de Deus, sobre Deus ter inspirado, ter instruído homens para escreverem este livro, que é o livro dos livros, o livro vivo e eficaz, que nós comentamos já na lição passada. Então nós vamos lá no tópico 1, que fala sobre a doutrina da inspiração da Bíblia. A leitura bíblica da revista vai usar a segunda carta de Paulo a seu filho na fé, Timóteo, jovem obreiro, não é, professor Daniel? No capítulo 2, o versículo 14, que é do 14 até o versículo 17, que é o textual usado nas escolas bíblicas dominical, em simpósios teológicos, onde Paulo lhe enfatiza a inspiração, a função e a eficácia das escrituras da Bíblia. E só pegando o contexto para nós entrarmos neste tema da doutrina da inspiração da Bíblia Sagrada, inspiração divina, Paulo estava instruindo um jovem obreiro que havia sido enviado para a cidade de Éfeso, né, professor Daniel? Para lá separar líderes, instruir, pastorear a igreja que estava na cidade de Éfeso. E daí Paulo vai orientar Timóteo, porque Timóteo era um jovem obreiro. E às vezes, jovem obreiro, podemos ficar um pouco indecisos, inseguros. E Paulo vai dar um conselho, conselho para Timóteo, para que ele tivesse tranquilidade nessa sua atuação ministerial como líder na igreja de Éfeso. E Paulo vai dizer: Timóteo, fica tranquilo, permanece naquilo que tu já aprendeu. Desde menino tu aprendeste o quê? Bíblia, Sagradas Escrituras. Então se tu aprendeu, fica tranquilo, permanece nela, porque ela é poderosa para te tornar sábio para a salvação. Então, para ti como obreiro, ela é poderosa, porque ela é a palavra de Deus, então ela te leva à salvação. E Paulo vai dizer, e toda essa palavra, esta Bíblia, este livro, ela é divinamente inspirada. Nós falamos semana passada, na lição passada, divinamente inspirada. Ela saiu de dentro do próprio Deus. Ela saiu, ela veio, ela foi inspirada, ela foi soprada pelo Espírito Santo de Deus. Paulo está dizendo, ela saiu de Deus, ela é a palavra, é a boca do próprio Deus falando, ensinando. Aí Paulo vai dizer, então, Timóteo, se tu permanecer nesta palavra, pode ficar tranquilo, porque ela é inspirada, ela é de Deus, ela veio de Deus, ela é fruto da pessoa de Deus, e ela é apta para te ensinar, corrigir, instruir, redarguir. Então, se tu crê que ela é completamente inspirada por Deus, pode ter certeza que ela vai te ensinar como deve agir, ela vai te instruir, ela vai corrigir os teus erros,
ela vai te educar para que seja um obreiro preparado para toda boa obra, como vai dizer no final do versículo 17. Então Paulo afirmando, pode ficar tranquilo, Timóteo, pode permanecer nela, professor da escola bíblica, porque ela é divinamente inspirada. E o tópico 1, como tu já citaste, a doutrina da inspiração bíblica, a própria Bíblia, ela atesta esta autoridade, né, e esta inspiração. E a doutrina bíblica, ela é muito bem embasada. E aí nós temos 3 pontos que a revista vai trabalhar, que a inspiração bíblica, primeiro, ela é divina, porque a origem, como tu falaste agora há pouco, a origem dela é a origem divina, ou seja, ela vem de Deus, Pai, Filho, Espírito Santo, se revelando através da sua palavra. Ela é verbal, porque foi o próprio Deus quem soprou, e aí o termo que tu citaste, né, é theopneustos, né, que quer dizer soprado por Deus. O próprio Deus soprou a sua palavra no coração e na mente, né, dos aproximadamente 40 escritores da Bíblia Sagrada. Então, ela é verbal porque o próprio Deus falou a sua palavra. E também ela é plenária, ou seja, ela é plena, ela é completa, né? A Bíblia é um todo, mas também é em partes, e tanto todo quanto a parte é o próprio Deus se revelando através da sua palavra. Então é importante nós frisarmos, né, Anderson, que a própria Bíblia atesta a sua inspiração e ela é doutrinariamente muito bem embasada, né? Não há margem para dúvidas, porque de Gênesis a Apocalipse, tudo que nós vemos só pode ser resultado de um ser divino, poderoso como é o nosso Deus. De Gênesis a Apocalipse não há dúvida, não há contradição, não há elementos que se contradizem, pelo contrário, um corrobora com o outro, né? Tudo isso somente uma mente poderosa, divina, conhecedora, onisciente, né? Conhecedor de todas as coisas, poderia deixar um livro tão perfeitamente como é a Bíblia Sagrada. E é interessante você, professor da escola bíblica, professora da escola bíblica, enfatizar isso na sua classe. Essa doutrina é uma das verdades que nós cremos. Né? Alguns vão falar dogma, ou seja, isso nós, né, é fixado, seria uma lei pétrea na igreja cristã ortodoxa, evangélica, que tem a Bíblia como a única fonte de regra de fé, que o professor Daniel comentou. Se Paulo disse que toda a escritura é inspirada, doutrina, porque a própria Bíblia testifica dela mesma, dizendo que toda ela é inspirada divinamente por Deus. E é importante você enfatizar isso para os seus alunos, como diz o professor Daniel, verbal e plenária. Verbal, porque cada palavra que está na Bíblia, cada palavra foi Deus. Não teve algumas palavras foi Paulo, outras palavras foi Deus, não. Cada palavra que você lê neste livro chamado Bíblia, e foi escrito exatamente e perfeitamente segundo a vontade de Deus, segundo a inspiração de Deus. E plenariamente é que todos os assuntos que a Bíblia fala foram inspirados por Deus. Todos os contextos históricos foram inspirados por Deus. Então não foi algo criado pela imaginação de homens. Tudo, seja fato histórico, doutrinário, espiritual, acontecimentos, todos os temas e assuntos que a Bíblia traz, não foi porque Pedro quis falar sobre o assunto, então não. Foi porque Deus inspirou plenamente todos os temas, assuntos, livros, todos os estilos literários foram plenamente inspirados por Deus, cada um na sua peculiaridade, completando-se, manifestando o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E é importante deixarmos também bem claro que, para não confundirmos, né, inspiração com revelação, inspiração com iluminação, inspiração com gênio humano. Muito bom, professor. Isso também é muito interessante, legal. Se você trabalha com dinâmica, com slides, com quadro, né, professor Daniel? É interessante você... Olha que dica
interessante e legal que o professor Daniel trouxe. Você pode colocar esses termos, né? Inspiração, revelação, iluminação e discutir. Porque a inspiração, ela foi única e já foi dada. Quando Deus inspirou os escritores a escrever, como nós falamos, verbal, cada palavra e plenária. Cada assunto foi porque Deus quis discorrer esses assuntos. E uma coisa interessante para que você entenda a questão da iluminação hoje, que isso é muito bonito. Por quê? Porque, só uma comparação, uma conjectura para que você entenda um pouco o que é essa questão da iluminação. Por quê? Se você imagine, a Bíblia ela traz textos, contextos, cenários, acontecimentos. Imagina você dentro de uma sala com inúmeros quadros, mas a luz está na penumbra. E você não enxerga, você está vendo que tem quadros com imagens, trazendo cenários, trazendo histórias, mas você não consegue enxergar muito bem. Só que quando você acende a luz, você consegue, aquilo já foi feito por alguém. Mas quando a luz é acesa, você enxerga com precisão, com mais perfeição, o que está sendo mostrado, o que foi inspirado naquele quadro, naquelas gravuras. É assim as Escrituras. O Espírito Santo, às vezes nós não conseguimos compreender, mas o Espírito Santo ilumina, nos faz enxergar com mais clareza, compreender com melhor clareza, para então, como disse o professor Daniel, transmitir com mais clareza. E essa iluminação que diz o professor Daniel é obra do Espírito Santo. Não é obra humana, não é obra... Aí, novamente, professores, Anderson e Daniel, então eu não preciso estudar, eu não preciso fazer teologia, eu não preciso... Porque eu vou orar e o Espírito Santo vai iluminar. Não. Claro que a revelação especial, o Espírito Santo é Deus, ele ilumina para que compreendamos, mas utilizando-se de ferramentas que nós usamos. Teologia sistemática, comentários bíblicos, dicionário bíblico, porque quanto mais eu estudar, lembra que Jesus disse? O Espírito Santo vos fará lembrar daquilo que eu vos ensinei. Então, quanto mais eu leio, eu estudo, eu aprofundo, eu pesquiso o contexto histórico para entender o porquê de tal, por que Paulo escreveu os Gálatas sobre, corrigindo, falando sobre a lei judaica. Então, quando nós compreendemos o contexto histórico, o geográfico, o cultural, o Espírito Santo vai ter mais recursos na minha e na sua mente para iluminar as Escrituras para você. O Espírito Santo faz aquilo que o homem natural... É por isso que a Bíblia vai dizer que o homem natural não conhece as coisas espirituais. Mas o espiritual discerne o que é espiritual. O Espírito Santo vai nos ajudar a compreender espiritualmente as Escrituras. E você, estudando, se aplicando para fazer uma exegese, um estudo sério, sistemático do texto bíblico, vai dar ferramentas para que, com a iluminação do Espírito Santo, você possa aproveitar cada vez mais aquilo que foi plenamente inspirado por Deus, para que você tenha uma vida de maior comunhão com Deus e você possa transmitir esse texto tão maravilhoso para aqueles que lhe ouvem. No tópico 2 da revista, Inspiração Divina e os Autores da Bíblia, é importante, Anderson, que a gente diga que nós não somos inspirados. Hoje, por melhor que seja o pregador, por maior que seja o pastor, o ministro do Evangelho, ele nunca será inspirado. Porque é inspirado somente aqueles que Deus usou para escrever a Bíblia Sagrada. Falando isso de texto bíblico, né? De texto bíblico. Exato. Nós não somos inspirados. Nós recebemos a revelação e a iluminação. Exato. E aí então, esses autores bíblicos, diferentes de nós, eles foram inspirados por Deus. Eles sim, Deus soprou neles, embora eles fossem pessoas limitadas, que conhecessem diferentes gêneros literários e muitas vezes fizeram uso da linguagem do senso comum. Mesmo assim, toda a intenção, toda a ação, toda a escrita, toda a forma literária, como tu já disseste, tudo isto estava disposto exatamente como Deus queria que fosse. Isso é importante, professor Daniel,
Porque às vezes nós elevamos, idolatramos de nós os escritores. Nossa, Paulo! Nossa, Salomão! Olha só, João! Irmãos, João, Paulo, Pedro, foram homens como nós. Claro, né? Foram escolhidos por uma obra grande, maravilhosa. Nós não estamos, né, de maneira alguma nos comparando, não. Nós sabemos do ministério que Deus teve na vida deles. Mas foram homens como nós somos, sujeitos às mesmas fraquezas que nós somos, com as mesmas limitações que nós temos. Então, quando nós lemos as maravilhas das cartas de Paulo, a carta aos Romanos, um compêndio teológico, doutrinário da pessoa de Cristo, da obra de Cristo na pessoa de Daniel, nós ficamos, nossa, mas não podemos esquecer. Nós acabamos de dizer que a Bíblia ela é plena e verbalmente. Então, cada palavra que Paulo escreveu, não é porque Paulo era um gênio, é porque o Espírito Santo estava esperando que Paulo escrevesse aquilo. Não era porque Paulo era superdotado, mas era porque Deus queria que ele assim fizesse. Então, todas as vezes que nós lemos, nós temos que olhar, nossa, como Deus é maravilhoso e bom, que usa e inspira homens limitados, pequenos, frágeis, para escrever algo tão maravilhoso que serve de caminho, de base, de instrução para a sua igreja por todos os séculos até a volta de Jesus. E quando tu falaste, Anderson, que é uma pergunta muito recorrente, então se é o Espírito Santo que ilumina, não precisa estudar. Isso é um equívoco muito grande, porque vejam os estilos literários da Bíblia Sagrada. Moisés, ele vai escrever uma lei, um tratado, né, que vai servir como a lei que vai nortear toda a vida do povo de Israel. E quem era Moisés? Moisés era um homem letrado, um homem versado na cultura, nas leis egípcias e nas leis da sua época. E vejam bem, Deus pega pessoas que têm uma bagagem e usa essa bagagem para poder falar e o que está escrito ser não só aceito porque foi Moisés, mas muito mais do que isso, porque foi Deus. Mas Deus usa pessoas que têm uma bagagem, que têm uma experiência para que ele possa ser usado na obra do Senhor. Da mesma forma que tu vê Salomão, vê Davi, que escreve salmos, né? E salmos e provérbios ali, são estilos diferentes, não é uma narrativa, né? São poesias, e poesias de pessoas que foram inspiradas por Deus e que também tiveram uma bagagem cultural, uma experiência com Deus, e vão escrever no estilo que eles conheciam. Então não estou aqui dizendo que se não fosse estes homens, Deus não teria escrito dessa forma. Não é isso. Deus não dependia deles. Deus não dependia, mas Deus, eles dependiam de Deus. Isso, e Deus pega a bagagem cultural de cada um e coloca aquilo que Ele quer colocar. Isso tem que ficar muito claro, mostrando que nós temos sim que estudar, ler. O apóstolo Paulo, o homem versado na lei, o homem com uma bagagem religiosa muito grande, Deus vai usar todo o cabedal dele e vai dar aquilo que ele não tinha, que era a inspiração para que ele pudesse escrever, né, a maioria dos livros do Novo Testamento, né, e são doutrinas maravilhosas. E aqui, agora, o tópico 3, professor Daniel, nós vamos falar sobre o Espírito Santo e a Bíblia. Quando nós falamos de Espírito Santo, irmãos, nós falamos de Deus, porque nós queremos um Deus trino, Pai, Filho e Espírito Santo. Ou seja, é um Deus, mas que subsiste em 3 pessoas. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Quando o Filho fala, é Deus falando. Quando o Pai fala, é Deus falando. Quando o Espírito Santo fala, é Deus falando. A gente precisa ter essa convicção. Por quê? Porque quando nós falamos que toda a palavra foi inspirada pelo Espírito Santo, Paulo foi inspirado pelo Espírito Santo. Quando Cristo falou, era Deus falando. Quando Deus falou aos profetas, o Pai falou aos profetas, era o Pai falando. Então nós entendemos que Deus é o autor, é o inspirador único de
todas as Escrituras. Por que é interessante nós falarmos isso? Nós estávamos num culto há alguns dias, eu, o professor Daniel, e o pastor falou um texto que nos chamou a nossa atenção, que é o livro de Eclesiastes, capítulo de número 12, e o versículo de número 10 em diante. Olha só o que no encerramento do seu livro da sua maior sabedoria, já na sua idade avançada, que o homem mais sábio, pela ação de Deus, que foi Salomão, escreveu: procurou o pregador achar palavras agradáveis e escrever com retidão palavras de verdade. Olha só, pregador, aqueles que inspirados escreveram essa palavra. Vamos a parafrasear um pouquinho para entender melhor. As palavras dos sábios são como aguilhões e como pregos bem fixados, as sentenças coligidas dadas pelo único pastor. Olha só, o pregador, ele procurou palavras adequadas para escrever, mas ele vai falar que são palavras como pregos bem fixados e sentenças coligidas dadas pelo único pastor. Então, essas palavras que está aqui nesse livro foram dadas por um único pastor. E a Bíblia diz que a igreja tem um único Senhor, um único dono, um único líder, um único governador, que é Deus, Jesus. Ele é o cabeça, Ele é o Senhor, é Ele que manda, é Ele que instrui, é Ele que dirige, é Ele que governa a igreja. Então, todas as palavras, um único. Por que estamos falando isso? Porque hoje, pessoas com comichão nos ouvidos, professor Daniel, tem tantos livros que parece que sem eles, a Bíblia não é, parece que tentam acrescentar a Bíblia como Ellen White, como Torre Forte, como Livro dos Mormons, tantas outras coisas que parece que a Bíblia precisa de bengala, precisa de óculos. Não, irmãos. É um único pastor, que é Deus. E as palavras desse único, não é Ellen White, não é Livro dos Mormons, não é Sentinela, um único pastor que se chama Jesus Cristo. E essas palavras estão registradas nesse livro. Olha só, procurou o pregador achar palavras agradáveis e escrever com retidão palavras de verdade. As palavras dos sábios são como aguilhões e como pregos bem fixados em sentenças coligidas dadas pelo único pastor. Que ele disse, cada palavra que está aqui, Salomão dizendo, cada palavra, foram dadas pelo único pastor. É um único Senhor. É por isso, se nós quisermos ser igreja, aqui você vai chamar a sua turma, a sua congregação. Se nós quisermos ser igreja de Cristo, nós precisamos ficar unicamente nas palavras de Cristo. Se você quiser ser povo de Deus, você precisa ficar unicamente nas palavras do povo de Deus. Se você quiser entrar no céu, você precisa ficar unicamente nas palavras daquele que é o Senhor do céu. Só que tem pessoas que estão procurando voz, palavras de outros pastores, de homens, de revelações de homens. Mas aqui a Bíblia está dizendo, essas palavras foram dadas, inspiradas pelo único pastor, Deus. Ele inspirou cada palavra. Se você quiser ser povo de Deus, você precisa ficar unicamente nessa palavra. Se você quiser ser ovelha do único pastor que é Jesus Cristo, você precisa ficar só nessa palavra. Se você desviar para qualquer outro subsídio que não seja essa escritura, que acrescenta, que modifica, que traz algo a mais, você não é ovelha do Supremo Pastor. Você caiu da graça, como disse Paulo. Mas se você permanecer só nessa palavra, você vai estar nas palavras do único pastor. E alguém pode perguntar, não, pastor Daniel, mas a Bíblia não fala tudo, eu tenho dúvidas. A própria Bíblia vai falar sobre isso. Deuteronômio, capítulo 29, versículo 29. As coisas encobertas pertencem ao Senhor, nosso Deus. Porém, as reveladas nos pertencem a nós e a nossos filhos. Olha, para sempre, para que cumpramos todas as palavras desta lei. O que Moisés estava dizendo inspirado por Deus aqui? O que Deus quer que eu e você saibamos, está aqui. Foi revelado, porque é para nós. Se não está escrito aqui, não é para o Anderson, não é para o Daniel, não é para você. Nós temos que parar de tentar estar desvendando mistérios
Ah, mas a Bíblia não fala, mas se não fala, é porque não interessava, não era importante. Mas tudo que importa, nós sabermos, Deus deixou na sua palavra. Ele inspirou os escritores para estar aqui na sua palavra. Não é assim, pastor Daniel? E nenhum outro livro é capaz de fazer coisas tão profundas a ponto de mudar a vida de uma pessoa do que a Bíblia Sagrada. Por quê? Ela não só é inspirada por Deus, como também na ministração, na iluminação do próprio Espírito Santo, é Ele quem vai pegar essa palavra inspirada e vai transformar a vida do homem e da mulher. Por maior que seja o pecador, por mais problemático que seja o homem, a leitura de Shakespeare, a leitura de Machado de Assis, a leitura de tantos outros autores da literatura brasileira, literatura mundial, nenhum deles tem poder para transformar a vida de uma pessoa. A Bíblia tem. E já está mais do que comprovado as grandes obras na vida das pessoas que a Bíblia Sagrada fez. Por quê? Porque ela é uma palavra respirada, soprada pelo próprio Deus, e por isso que ela tem poder. Ela é uma palavra inspirada e é uma palavra poderosa. É por isso que nós falamos da reflexão do final do vídeo, que será essa que nós vamos falar para você. O único pastor deixou uma palavra para que, ou seja, Jesus vai falar, as minhas ovelhas conhecem a minha voz. Então aqueles que são ovelhas desse único pastor, elas são chamadas pela palavra desse pastor. Que palavra é essa? Que voz é essa? Bíblia Sagrada. Esta é a voz de Deus. Então o Espírito Santo, ele regenera, ele gera fé, ele converte, usando unicamente a sua palavra. E é só através dessa palavra que o Espírito Santo gera a salvação, gera a fé. A fé vem pelo ouvir, a pregação é a palavra de Deus. Não tem fé, não tem ovelha do verdadeiro pastor se não for por essa palavra. Não existe conversão genuína se não for por essa palavra. Não existe igreja verdadeira se não for por essa palavra. Então, por isso que nós temos que entender, se ela é plenamente inspirada pelo único pastor, e nós queremos viver para esse pastor, nós precisamos ter fé, convicção, que ela é a palavra do pastor, e nós precisamos ficar só nela, porque através dela, como diz o pastor Daniel, que o Espírito Santo opera arrependimento, fé e salvação. Que Deus abençoe a tua vida. Até o próximo vídeo do canal Sentinelas da Teologia. A graça e a paz. Até o próximo vídeo do seu canal Sentinelas.